Então, o que vocês acharam da conclusão? Gabriel? Eu achei legal, assim, eu achei a conclusão muito longa. Achei muito longo para ser uma conclusão, de fato. Tanto até que ele dividiu em 3 partes, né, se não me engano. Mas o que mais chamou a minha atenção foi quando ele fala da nossa noção de interesse, que foi até o que a gente discutiu na última aula, né, que você passou aquele dever de casa para mim e para Arthur. Mas eu achei bem legal que, pelo menos, esclareceu muita coisa na minha cabeça daquela nossa discussão, quando ele fala que a nossa noção de interesse é diferente da noção de interesse deles. E ele fala que, ó, nessas civilizações as pessoas têm interesses, mas não do mesmo modo que o nosso tempo. Ele acaba falando que o nosso interesse é aquele interesse racional, da busca do útil, o nosso interesse, né? E que o interesse dessa população, dessas civilizações, é diferente. E, enfim, é uma discussão muito legal, né, pra gente ter em mente, porque acho que abre muito horizonte. Do que mais me chamou a atenção, acho que foi isso mesmo. Ele dividiu a conclusão em conclusão de sociologia geral e de moral, conclusão de sociologia econômica e de economia política e a conclusão moral. Eu achei meio confuso, mas assim, deu para ler tudo. Legal. Pedro, e você, Pedro? O que você achou? Eu não acho que eu tinha uma opinião forte. Como o colega já falou, achei um pouco longo. Uma coisa particular que notei é que ele tem essa ideia que ele quer fazer uma proposta baseada no que ele aprendeu. Ele não quer simplesmente... Ele não faz pesquisa pelo simples quesito de fazer pesquisa. Ele tem essa ideia de usar o conhecimento adquirido para o benefício da sociedade. Mas, além disso, não tem muito a acrescentar. Tá bom. Arthur? Professor, então, vou primeiramente admitir que eu não consegui ler até o final. A conclusão acabou me escapando. Mas eu achei muito legal, ainda mais com o comentário qual é o nome dele? Do Gabriel, né? Sobre essa questão do interesse, né? Porque eu vi uma coisa muito legal que foi a relação da troca não ser, né, igual ao do mercado, né, de hoje em dia, porque seu interesse é antes moral, né? E isso dá uma visão boa, né? Seu objeto é produzir um sentimento de amizade entre as duas pessoas envolvidas, né? Então essa questão do interesse, né? Então, tipo assim, realmente não é um interesse mercadológico, né? Tipo assim, eu quero esse objeto, eu quero um objeto específico, então vou fazer isso. Eu quero algo específico, então vou fazer isso. Mas é meio que é por estar lá, é por estar acontecendo, é por existir esse evento, por estar acontecendo, que aí que tem o seu valor, né? Os objetos e essa questão da competição, ela acaba sendo meio que parte do processo, mas antes de tudo é uma questão moral ali, né? Uma questão de qual é a palavra que eu tô pensando? Que era de entrosamento mesmo, como que é a metáfora que tem lá, que fala como se fosse o processo de fazer um teto de palha, fazer todos fazerem parte de uma natureza, né? E então aí a gente vê uma outra dimensão de um interesse. Essa que é uma outra dimensão, né? Então é complicado a gente vir aqui, a gente discutir, né, essa questão do o que é esse interesse, se é interessado ou não é interessado, porque nossos padrões de interesse são totalmente diferentes. E realmente é o que você tem falado, né, em todas essas aulas, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai passar o semestre inteiro discutindo e não vai exatamente chegar a uma resposta específica, né? Ah, não, então é isso, ou é interessado ou não é interessado, né? Eu acho que é uma outra dimensão de interesse. Eu acho que foi isso que mais chamou minha atenção.
Fiquei um pouco com dúvida com o que ele chama de instrumento liberatório, né, questão do valor pessoal e não unicamente econômico, também está relacionado a essa questão do interesse. E também tem um momento que eu achei eu acho que a gente tem que passar um tempo discutindo, que eu acho interessante, são as 3 fases de desenvolvimento que ele faz de uma nota, né? Tem uma nota que ele coloca essa coisa das 3 fases de desenvolvimento como uma suposição, né? Que ele fala como se tem 3 partes desse desenvolvimento, que a terceira seria essa impessoalização do objeto, né, que seria o estágio que a sociedade moderna se encontra hoje, mas aquilo que está descrevendo, esses sistemas, eles estão relacionados à segunda fase do desenvolvimento econômico, que seria vendo que se pode usar comunidades, se usar essa moeda em comunidades à distância, se faz circular riqueza, fazendo circular riqueza, sentindo meio de contagem e circulação de riqueza, ou seja, esses objetos ele acaba servindo como uma medida e um efeito de circulação, né? E aí acaba que fica aí, né? E diferente do dinheiro, que acaba tendo uma impessoalização desse objeto e aí acaba sendo uma outra fase de um desenvolvimento que também provavelmente vai estar bem relacionado a uma outra dimensão de um interesse. Mas eu senti que ele tem um pouco um caráter evolucionista nessa nota que ele trouxe, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês, né? E tal, é isso. Tá bom. Vitor, e você? Oi, professor. Assim, da conclusão, né? Eu fiquei pensando bastante sobre o que já falaram, né? O Gabriel aqui sobre essa coisa, né? Que ele traga sobre, né, o interesse. Acho que essa definição que ele dá, buscando para a etimologia e tal, depois mostrar, né, o que é esse interesse. Eu achei isso uma parte bem bacana, bem importante, assim, né? Porque acho que muito sobre o que ficou, assim, né, sobre a dádiva, essa coisa, né, da obrigação da troca e tal, pelo menos para mim, assim, que eu entendi. E aí sempre ficava um pouco, né, sobre esse interesse por trás, né, a motivação por trás da troca. E, enfim, da conclusão, assim, essa parte que, pelo menos, assim, agora que me chamou mais atenção também, essa coisa, né, dessa análise que ele faz sobre, acho que é a segunda conclusão, né, que é a conclusão de sociologia econômica. É quando ele fala também sobre economia política. Quando ele fala sobre, né, a coisa, né, sobre como que essa ideia do homem econômico é uma ideia, né, do homem como profissional econômico, é uma ideia recente, né, não é uma coisa, sei lá. Por enquanto só isso, mano. Depois qualquer coisa eu falo mais alguma coisa. Obrigado, Vitor. E você, Nayara, o que achou do texto? Boa noite, pessoal. Eu achei muito interessante porque ele toma o que os grupos fazem, né, de troca e a importância que eles dão para isso, mas ele também coloca em foco como a nossa sociedade atual ainda carrega essa, como eu posso dizer, coisa familiar, sabe? E apesar de ser diferente hoje em dia, né? Pela nossa distinção de da sociedade atual viver de uma maneira diferente, né? Meio que se separando, deixando as raízes, mas que a gente ainda carrega esse hábito de dar e receber, de, de retribuir com grande carinho, com grande expectativas. E acho que é isso. Tá bom, obrigado, Nayara. E você, Luiz Eduardo, o que você achou?
Desculpa, qual a pergunta, professor? O que você achou do texto? Eu não cheguei Como? a ler essa última parte do texto, então não tenho muito o que dizer. Tá bom. O ensaio, ele é longo, vocês têm razão. É interessante também, eu não conheço nenhum outro texto que tenha 3 conclusões, assim como o ensaio, né? Mas eu proponho para a gente que a gente examine os pontos centrais de cada um dessas 3 partes, né? Então, vamos falar sobre a primeira parte. Oi, Daniel, bom dia, boa noite. Boa noite. Quer falar alguma coisa sobre o texto de hoje? Eu já ia começar, mas tá Não, tempo. pode começar, depois eu falo. Tá bom. Então, o que ele está falando sobre essas conclusões de moral? Eu já li esse texto muitas vezes e a minha percepção dele vai mudando ao longo do tempo. Tem aqui uma discussão importante, que é uma discussão sobre previdência social. Quando ele vai falar que o trabalhador, quando o trabalhador está trabalhando numa fábrica, ele não está só vendendo a sua mão de obra. Ele não está só fazendo um serviço que é pago e acabou a obrigação. Ele está dando sua vida por aqui. Ou pelo menos uma parte de sua vida. O que significa que os patrões e a sociedade como um todo têm responsabilidade sobre isso. Isso é, assim, o aspecto mais evidente. Tem algumas questões teóricas aqui muito importantes, mas eu queria chamar a atenção para uma, que é a ideia de que o empreendimento social ele é um empreendimento coletivo. O que significa que todos nós somos corresponsáveis nesse empreendimento. Ok. Não faz sentido falar apenas dos indivíduos e de um mercado construído a partir das preferências desses indivíduos. E que toda a responsabilidade do social se reduz a proporcionar as condições para que as pessoas tomem escolhas. Fez sentido para vocês? E aí tem uma palavra, tem uma frase super interessante assim: nos nossos dias, os velhos princípios reagem contra os rigores, as abstrações e as inumanidades dos nossos códigos. Isso me parece verdadeiro. Principalmente para nós, brasileiros, nós temos uma sensibilidade muito grande para isso. Ou seja, é quase como se os valores não fossem aquilo que protegem os homens, mas aquilo em nome do qual se sacrificam os homens. Então, pelo valor de liberdade, pelo valor de estar associado à ideia de mercado, a gente é capaz de jogar essas camadas da nossa população na miséria. E colocar
pessoas velhas que não têm nenhum tipo de abrigo e proteção, pessoas novas que não têm onde trabalhar, e por aí afora. Tem outra dimensão aqui que ele chama, que eu quero chamar a atenção para vocês, que é quase no final, que é um que ele vai falar assim, ó, fazendo isso, nós voltaremos, segundo para nós, ao fundamento constante do direito, ao princípio mesmo da vida social normal. Não é preciso desejar que o cidadão seja nem muito bom, nem muito subjetivo, nem muito insensível, nem muito realista. E aí o passo que eu quero. É preciso que ele tenha um senso agudo dele mesmo, mas também dos outros, da realidade social. Ou seja, um senso dele mesmo, eu juntaria, em relação aos outros. Haveria mesmo nas coisas de moral uma outra realidade? É preciso, continua ele, que o indivíduo haja prestando atenção em si mesmo, mas também aos subgrupos e à sociedade. Essa moral é eterna. O que é isso? Nós todos fazemos parte desse empreendimento. Eu tenho o meu papel nele, mas esse meu papel, ele implica na minha responsabilidade com o resto. Tem sentido para vocês? E diga, quem está falando? O que você acha, Daniel? Eu confesso que essa parte para mim não ficou tão clara, não. Porque, tipo assim, o texto ele tem muitas partes interessantes, mas tem algumas que eu não consegui entender muito bem. Me parece que a discussão ela já vem de uma outra... Ela já é uma discussão que já ocorria em alguma medida, que aí precisa de um certo background aí. Eu não confesso que essa parte eu não peguei muito bem. Não foi tão fácil para mim compreender. Arthur? Professor, parece normal, né? Tipo, a moral, ela, em si, a minha própria noção de moral, ela parece algo em relação ao outro e em relação a uma responsabilidade para com o outro, né? Senão, o próprio tabu, né? O próprio tabu é uma proibição, é uma relação que não teria, né? Se não tivesse outro. Então, a moral é um campo exatamente da relação, é quase que um subproduto da relação humana, né? A propriedade. Mas em que você fundamenta isso? Esse aqui é o ponto. Porque você pode fundamentar isso de várias maneiras. A discussão de moral é uma discussão difícil. No que você fundamenta a moral? A moral, para mim, ela é uma instituição social, ou seja, como assim? Então, você pode ver várias expressões da moral. Mas você está adotando um ponto de vista descritivo. Está dizendo o seguinte, as pessoas, na sociedade, você tem várias regras morais diferentes. Grupos diferentes, eles dão ênfase a determinadas regras e não às outras, por exemplo. Até mesmo chegar a dizer que existem várias morais diferentes, como você mesmo falou. Mas não é aqui que ele está dizendo. Mas não é isso que ele está dizendo. Alguém tinha dito no começo, eu acho, deixa eu ver aqui. Não foi o Vitor, foi... Não sei se foi você, Vitor. Se não foi você, me corrija.
Foi o Pedro, eu acho, que nossa, eu me perdi completamente, gente, desculpe. O que eu estava falando? Hoje é um daqueles dias. Tá falando da moral e não como uma forma descritiva. Ah, sim. O Pedro já havia chamado a atenção que o que ele quer fazer aqui é intervir na sociedade. Ele está dizendo assim, olha, o fundamento da moral é a mesma em todo lugar, ele chega a dizer, em algum momento. É o fato de que você participa em sociedade. É o fato de que você tem relações com o outro, que você estabelece relações com o outro. A nossa vamos dizer assim, a maneira como nós pensamos a moral pode ser muito diferente disso. Ele está propondo um solo a partir do qual você possa o quê? Construir direito, estabelecer normas, regras para a previdência social, para proteção de trabalhadores, para responsabilização de classes mais abastadas em relação às pessoas menos favorecidas, etc. Dar é importante, você precisa dar. Você precisa... se você dá muito, tudo fica bem. Tem um momento que ele fala isso, logo no final dessa parte. Então, qual é a ideia? Qual é a ideia? Que ele tem uma frase muito legal. Ele vai dizer assim, olha, nos dois extremos da evolução humana, nós não temos duas sabedorias, nós temos uma mesma sabedoria. E aqui tem um trecho que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Nós não falamos, nem mesmo falamos de termos de direito. Nós falamos de homens e de grupos de homens, porque são eles, é a sociedade, são os sentimentos dos homens. Em espírito, carne e osso, que agem em todos os tempos e em todos os lugares. É isso, são homens. Compartilham esse mesmo projeto societário. Agora, tem uma coisa aqui que ele falou sobre guerra, mas não foi aqui. Foi aqui, né? Nessa segunda parte, que é a parte das conclusões de sociologia econômica e de economia política, essa parte aqui é muito interessante, que foi onde está a parte do interesse, que várias pessoas mencionaram. E aí eu cito para vocês um momento que ele vai falar assim, os termos que nós empregamos, presente, dádiva, não são eles mesmos exatos. Nós não encontramos outros. É isso tudo. Os conceitos de direito e de economia que nós tivemos prazer a opor, liberdade, obrigação, liberalidade, generosidade, luxo e economia. Não é economia, austeridade. Interesse, utilidade. Será bom de colocá-los em causa. Ou seja, esses termos são termos da nossa sociedade, mas não são necessariamente os termos que nos permitem acessar como a imaginação dessa sociedade. É que nós não temos outros. Então, quando a gente fala de interesse e desinteresse da dádiva, a gente está pensando a dádiva a partir de uma ideia que ela é moderna, que pensa interesse a partir do interesse econômico, majoritariamente. E que acaba contaminando todo o resto
acaba contaminando tudo. O que não significa que essas pessoas não sejam racionais, não atuem no seu ambiente, não queiram conseguir fazer coisas, e para essas coisas eles precisam das outras pessoas, então eles precisam entrar em relação com essas pessoas, etc. Não é que outras sociedades são simplesmente são naivos, são... Ai, meu Deus. Sinônimo de naivo. Inocentes. Obrigado, Gabriel. São inocentes. Não, mas elas têm uma economia que funciona de uma maneira completamente diferente da nossa. E que, portanto, exige que assim seja, ou exige que assim seja. Quer ver? Olha só. Olha só. Ele é bom, em outros termos, é bom que haja outros meios de de gastar, de esbanjar e de trocar, que a pura despesa. Ou seja, despesa no sentido econômico, né? No entanto, no nosso sentido, não é no cálculo dos interesses, das necessidades individuais, que acharemos o método da melhor economia. Nós devemos, eu acredito, ao mesmo tempo que nós queremos desenvolver nossa própria riqueza, ser outra coisa, não sermos somente puros financistas. Em tudo, nos transformando em melhores contadores e melhores gestores. A perseguição brutal dos fins dos indivíduos é deletéria aos fins e à paz do conjunto. Ao ritmo de seu trabalho e de suas alegrias, e com efeitos de retorno ao indivíduo ele mesmo. É isso. É outra forma de economia, na qual o pensamento individual e o interesse individual não são os pontos principais, ou pelo menos não são os únicos pontos. Quando ele está falando, o Mons tem uma enorme militância como um socialista. E eu ouvi dizer que eles estavam publicando o 4º volume das obras do Mons com os textos políticos dele. Muita coisa. Que está envolvido no que ele está colocando aqui. Tem aqui um diálogo com o marxismo. Vamos dizer assim, a descrença do próprio Mons em relação a esse projeto, do jeito que ele está colocado. E, por fim, ele vai falar de um terceiro ele vai falar que nós não estamos pensando em homens, nós estamos pensando em totalidades, o homem total. O que isso significa? Essa ideia, na realidade social, nós não estamos divididos em faculdades. Eu não sou professor no horário, eu não sou homem no outro, pai no outro, e intelectual no outro, antropólogo no quarto. Eu sou tudo junto ao mesmo tempo. Pode até ser que em um determinado momento, um dessas facetas tome, vamos dizer assim, o lugar mais à frente. Mas não significa que eu seja só isso. Eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Então, essa ideia de... ele fala aqui, ó, quer ver? São mais do que temas, mais do que elementos de instituições, mais do que instituições complexas, mais do que sistemas de instituições divididas por exemplo em religião, direito e economia. São todos,
sistemas sociais inteiros que nós escrevemos o funcionamento. Nós vimos a sociedade em estado dinâmico ou psicológico, não, fisiológico. Nós não os estudamos como se eles estivessem parados, no estado estático, ou talvez cadavérico. E, menos ainda, nós não os decompusemos e dissecamos em regras de direito, mitos e valores e em preço. É considerando todo o conjunto que nós pudemos perceber o essencial, o movimento do todo. Olha que coisa linda. O aspecto vivo, o instante fugidio, onde a sociedade prende, onde a sociedade toma forma, onde os homens tomam consciência sentimental deles mesmos e de sua situação em relação aos outros. Isso aqui é uma citação direta a Rousseau. Eu falei para vocês logo no começo, não falou? Não falei sobre Rousseau, sobre a ideia do contrato, a ideia da moralidade. Essa ideia aqui, ideia sentimental, é a ideia do Rousseau da vontade geral, né? Fala, Daniel. Está me ouvindo, professor? Tá baixo, mas eu estou te ouvindo. Eu queria aproveitar esse gancho, porque teve uma parte ali na terceira parte da conclusão em que ele menciona a questão da guerra, e aí eu nunca tinha lido essa obra do Moço com essa perspectiva, pensando também na questão do contrato, e aí fazendo uma referência aos contratualistas, né? Eu acho que foi uma das primeiras aulas que um dos nossos colegas trouxe essa colocação, e isso me despertou um interesse muito interessante, porque tem um momento em que ele vai falar, por exemplo, da questão da guerra, e diferente, por exemplo, de Hobbes, né, quando ele propõe essa questão do soberano, exatamente, essa questão do o que leva, né, o ser humano a fazer o contrato e tudo mais, ele traz uma perspectiva diferente. Me parece que ele traz muita questão realmente da troca, né? Então, em algum momento, os indivíduos tiveram que trocar entre eles, porque em algum momento ele falava algo nesse sentido. Alguém para mim era uma ameaça. Em algum momento ele vai trazer até alguns exemplos de que alguns líderes via que o outro era uma ameaça, mas só que através do contrato não, através da troca, através da retribuição, eles conseguiam selar quase que um contrato existencial que permitia, né, um contrato social que permitia essa convivência. E aí eu não sei como é que o senhor poderia também dar esse desdobramento da teoria do contrato, se de fato ele tinha essa pretensão de trazer uma ideia também de contrato social, se a teoria da dádiva também ela tem essa outra lateralidade, não sei se isso é um termo correto, mas essa outra vertente interpretativa. Aqui tem duas questões aí, ó. Na verdade, são duas questões, né? A primeira questão é uma questão que já está presente na filosofia política. É a seguinte ideia, que está por detrás da ideia de contrato. Ou você tem um contrato, ou você tem uma situação hobbesiana, ou uma situação do tipo... Está mais para Hobbes, né, no nosso imaginário. Ou seja, duas pessoas que se encontram, ou elas entram em guerra, ou elas estabelecem as regras da convivência que elas vão seguir. Isso é uma questão filosófica. Mas isso é um delírio da sociedade liberal. O que o moço está dizendo aqui é que, na verdade, são três, embora só cite duas. Ele cita os homens que se encontram ou fazem a guerra ou trocam. Nesse regime da dádiva. Faz sentido? Daí você consegue ligar isso com o liberalismo, com várias outras coisas. Mas é interessante que o liberalismo ele funciona à base da ideia de que uma sociedade ela deve permitir que as pessoas exerçam a sua liberdade. Agora, a liberdade para eles é o quê? É o exercício das preferências individuais. O que eu quero dizer com isso? Você vai... o que você quer fazer da sua vida? Você que tem que decidir. Isso é uma preferência individual. Você tem o direito de
seguir o seu caminho, de pensar, fazer as suas escolhas, de seguir o seu caminho para a felicidade, qualquer que ele seja. Inclusive, o Rawls tem uma definição de felicidade bem interessante. Eu não concordo com ela, mas, enfim, você tem um projeto, e se você tem a realização daquele projeto de uma maneira razoável, então você ser feliz. Projeto de vida, né, que ele está falando. Então, você substitui isso pela ideia de preferência dos indivíduos. A sociedade então é formada aqui pelas preferências individuais. Elas vão colidir e vão entrar em competição. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer as regras a partir das quais cada um vai seguir dentro dessa sociedade o seu próprio bem, né? A sua própria boa vida. Isso é o que é a teoria da justiça, no fundo. Que regras são essas? Com que regras vocês concordariam? É claro que essas regras estabelecem limites para as ações individuais. E estabelecem, segundo Rawls, no próprio senso das regras, uma preocupação com o coletivo. Mas é uma preocupação com o coletivo em abstrato, que surge das preferências individuais. E está vinculado ao segundo princípio da justiça. O que o Moço está dizendo é outra coisa. É que tem uma maneira muito mais imediata. É a troca. E aí ele está pensando a troca e a guerra como, vamos dizer assim, possibilidades, novamente a guerra como uma troca mal resolvida. Uma troca insuficiente, não, uma troca mal sucedida. Ou seja, se não é possível a troca, então entramos em guerra. A classe já vai mostrar que não é bem assim. Professor, mas são, né, não são duas opções, são, né, não vou chegar aqui e falar que são infinitas opções, mas sim, pelo menos são três, porque assim, esses próprios rituais que a gente está aprendendo aqui com o Moço, eles têm um quê de exatamente, de inclusive evitar guerra, né? Então os próprios, né, as próprias análises, né, das próprias pessoas mostram que tipo assim, essa forma de integração é exatamente uma coisa para evitar a guerra. Mas então a gente poderia ver qual é a relação dessa atitude com a guerra. Não quer dizer que tipo assim, a meu ver, né? Não quer dizer que tipo assim a guerra é alguma coisa que não exista, né? Tipo assim, tipo, né? Não, é um delírio burguês achar que as pessoas vão fazer guerra. Não é esse o ponto. Pelo menos não é o meu ponto. Meu ponto é o seguinte, você tem relevância, é o que eu estava querendo dizer. Moço coloca duas possibilidades. Os liberais colocam duas possibilidades, mas não são duas, são três. Cada sociedade tem um tipo diferente vamos dizer assim, de possibilidade. Do ponto de vista da filosofia liberal, é o quê? É você estabelecer as regras de convivência. São válidas para todos. Ou a guerra. Do ponto de vista do Moço, ou a dádiva ou a guerra. Mas se você junta tudo, são três. A guerra, a dádiva, as regras comuns para todo mundo. Agora, eu fico com dificuldade de ver uma quarta alternativa. Se você achar, tu me avisa. É uma questão bem interessante. Uhum. A dádiva. Mas essa que é a coisa. Então, por exemplo, a sociedade ocidental, qual é a condição dela? Então, o mercado, por exemplo, a gente diria então que, né, não é guerra, não é dádiva, né? Então é uma outra forma de dádiva, é uma outra dimensão de uma dádiva. O mercado seria uma antidádiva. Uma antidádiva? Por que uma antidádiva? Você não tem a parte. O que caracteriza o mercado? Segundo essa que a gente está vendo aqui.
A competição de livres interesses em conflito. Mas mais do que isso, no que isso se baseia? Trocas. Não. Claro, troca. Mas tem outros pressupostos aí. Pressuposto 1, os interesses individuais. Eu não estou falando de interesses no mercado, não estou falando de interesses coletivos, interesses individuais. E quando você fala de interesses, interesse de uma corporação, por exemplo, é pensado também como interesse individual, como também interesse de um país, etc. Haveria uma homologia entre isso. Primeiro ponto. Segundo, você tem o descolamento entre a coisa e a pessoa. A coisa é totalmente esvaziada da pessoa. Ela passa a ser um objeto como é que eu digo? Um objeto em si mesmo, desvinculado do resto. Redutível a dinheiro. E é interessante porque hoje você encontra, em algum momento do texto aqui, ele vai falar sobre o direito à propriedade intelectual. Isso é um reconhecimento de que as coisas, há algo das pessoas nas coisas. Mas isso só funciona em aquilo que a gente considera obras artísticas. Então, por exemplo, você está falando, eu tenho aqui no meu escritório, eu tenho uma cadeira, uma cópia, mas é uma cadeira, é uma chaise longue do Charles Eames. Vocês sabem qual é? Bom, tudo bem. É uma cadeira bem legal. Eu gosto muito de sentar nela. E ela tem nome e sobrenome, Charles Eames. E aí, quando as pessoas vêm em casa, elas falam, olha só aquela cadeira que a gente sempre vê nas revistas. Por quê? Tem algo do construtor aqui, porque é um objeto de design. O cara que bolou. Objeto de design. Objeto cobiçado. De novo, é uma cópia. Então, o original não tem nada. Um quadro vale na medida em que ele, não é porque ele é bonito, também pode ser por isso, mas é porque o quê? Ele foi criado por um artista importante. Você tem um objeto, você tem taças que foram feitas à mão. Você nem sabe quem foi que fez, mas você sabe que elas foram feitas à mão. Então, por isso, ela tem um valor maior do que as outras. Aí, no caso, esse tipo de relação seria do âmbito da dádiva? Não. Que nós encontramos ainda hoje na nossa sociedade aspectos que a dádiva tornam claro. Entendeu? E também, professor, eu fico pensando, agora que você estava falando, qual é o papel desse descolamento do sujeito e do objeto para o processo que a teoria crítica vai trazer de reificação, aquela coisa de, né, o objeto que se torna sujeito dessa relação. Isso me levantou esse questionamento. Eu diria para você que esse é o processo levado ao seu máximo. Quem foi? É o processo levado ao seu máximo. Já não são mais as pessoas, são as coisas que dominam as pessoas. Não é o projeto, não é o homem, não é o objeto que carrega a ideia carrega algo da pessoa que o fez, da pessoa que o projetou, etc. Mas é o quê? O objeto, são as pessoas que são manipuladas pelos objetos, digamos assim.
e para mim faz sentido pensar, eu queria saber a posição de vocês, né? Ficar pensando assim, então, será que, né, ter essa dúvida, será que não é exatamente nesse momento de perda, esse momento de perda inicial da relação do sujeito com o objeto de sua produção, que talvez estaria vinculado a essa despessoalização, né, a questão do fetiche, né? Eu acho que você tem razão, mas o problema é o seguinte, é que você está, é como você fala aqui, a gente está comparando todos. O que eu quero dizer? Não são elementos separados, esses elementos carregam um monte de coisa com eles. Entendeu? Então, na hora que você separa a produção do objeto, você tem uma série de coisas aí por detrás. Você transformou a mão de obra, o sujeito, num objeto. Por que ele é um objeto? Ele pode ser manipulado, ele pode ser comprado, pode ser vendido, pode ser. Não no sentido que você vai vender alguém, mas no sentido de que você compra a mão de obra dessa pessoa. Na medida que você compra a mão de obra dessa pessoa, você faz com essa mão de obra, claro, dentro de limites, evidentemente, mas você faz o que você quiser, né? E essa pessoa passa a ser o quê? Passa a ser um meio para você conseguir alguma outra coisa. Produzir um carro, produzir uma coisa, limpar a casa. Desculpa, gente. O ar-condicionado estava aqui frio. Fez sentido, Arthur? Fez sentido pra caramba. E aí eu fico pensando, então, tipo assim, em termos de HAL, por exemplo. Então, aquilo da alma, né? Que antes a gente dava o objeto e era passado, assim, né? O que aconteceu com essa alma? Nós saímos de uma economia do dom para chegar numa economia de mercado. Algo permanece, mas como um resquício. Digamos assim, quase como que um subproduto que está tendo, ou uma coisa que está tentando, que é incorporada no mercado, mas parece não fazer muito sentido. A ideia de marca, por exemplo. Marca o que é? Um nome. Mas esse nome, ele não está necessariamente associado às pessoas, né? Então ele transforma numa coisa que você vende. Você monetariza. Que é objeto de consumo pela sua... Agora, nome de uma pessoa, o livro, tem direitos autorais, tem propriedade intelectual, né, em geral, propriedade artística. Aí você pode pensar canções, pode pensar um monte de coisa, né? Mas, em geral, assim, eu diria para você, olhando as coisas que estão... Ó, tem muito livro aqui, né? Então, aqui não vai valer, não. Mas quando a gente está, geralmente, nessa nossa economia, um supermercado, por exemplo, você compra um leite de uma determinada marca. Você acha que é um bom leite, pode ser porque você acha um bom leite, pode ser porque você vai comprar o mais barato, e que é sempre mais barato, pode ser por vários motivos. Mas, todo caso, é um objeto. Não tem uma pessoa ali por detrás. Que não carrega alguém. E quando você fala do HAL, então, nesse sentido, tudo se inverte. É como se o HAL estivesse lembrando para a gente de que alguma coisa sempre
passou por uma outra pessoa, sempre pertenceu primeiro a alguém, sempre, e que essa pessoa caminha com a coisa, que ela foi responsável ou por dar aquilo, ou por produzir, ou por... Por isso, a distinção importante no primeiro, logo na introdução, que ele vai falar entre direito real e direito das coisas. Por isso a importância que ele vai falar de contrato. Porque, no fundo, o que está presente aqui, com uma linguagem, vamos dizer assim, diferente, é quase como a proposta de um outro tipo de contrato social. Por que contrato não se aplica muito bem a essa realidade? Eu vou usar eu simplesmente não tenho outro nome para isso. Por que contrato não... Porque a ideia de contrato é a ideia de vontades livres que se juntam por alguma coisa, ou façam promessas umas às outras. Então, a ideia de contrato é típico de uma sociedade que vê os seus participantes como indivíduos. E, portanto, o contrato ele é importante para uma sociedade de mercado. Mas, professor, de certa forma, quando, por exemplo, um chefe representa um clã, por exemplo, ali não tem algum traço de individualidade? Nós somos o clã tal, descendente do tigre, descendente, sei lá, alguma coisa que... Você falou tudo. Você falou tudo, Arthur. Nós somos. Tá. Não sou, eu sou. Que coisa. Gabriel. É difícil, desculpa, Gabriel, mas é difícil, Arthur. É porque a gente está tão inserido nesse nosso mundo, nessa maneira de pensar o mundo, que a gente naturaliza. Expande, exporta. Gabriel. Professor, voltando aqui à primeira parte da conclusão que o Maus fez, quando ele fala sobre previdência social, você acha que é adequado a gente analisar essas políticas públicas de, por exemplo, Bolsa Família, seguro-desemprego, a própria previdência social também? Você acha que é adequado a gente analisar através dessa teoria da dádiva? Porque, assim, eu acho que é meio forçoso, né? Sim, não. Não, eu acho que tem instrumentos, você tem toda a razão, tem instrumento muito mais poderoso para isso. Por exemplo, Roberto Castello. Vocês já chegaram a ler? Não, eu não. Por exemplo, o quê? Roberto Castello. Deixa eu botar aqui para vocês. Eu acho que eu só tenho eu não tenho. Não é o outro Castells, é o Castells, que é a metamorfose não é o Manuel Castells, é o Roberto Castells. Vamos mandar aqui, tem versão em espanhol, se vocês quiserem, se alguém tiver interesse, depois eu mando, só me avisar que eu mando pelo textos citados na aula de hoje. Tá, aí se você abre o seu coisa, você vai ver. É o Castells, que vai falar de solidariedade, tem preocupações muito, como eu diria, durkheimianas, né? Está falando de, basicamente, da França. Então, não necessariamente tudo que ele está dizendo, a maneira que ele está dizendo se aplica ao Brasil, por exemplo. Ele vai dizer que o salário é uma forma de solidariedade, está vinculado a várias questões, isso tem a ver com... No Brasil, não é assim. Nós temos
essa quantidade de miseráveis, vai ficar difícil admitir. Mas ele tem coisas muito poderosas para pensar, por exemplo, a evidência social. E outros autores também. Mas, então, assim, o Mose ele serve para pensar essas coisas no plano mais abstrato. Esse plano que eu estou te falando. A ideia de que a dádiva, no fundo, significa a ideia de que você tem uma responsabilidade com o social, que você faz parte da sociedade, que a economia não pode ser um elemento simplesmente separado de todo o resto. E serve para criticar também alguns autores, algumas coisas como utilitarismo, mas você vê, está num plano muito abstrato. Pois é, às vezes eu sinto que serve para explicar em sociedades menores, né? Tipo, o Brasil é muito grande, tem muita gente, e enfim, eu acho que as pessoas não sentem muito que contribuem para alguma coisa, sabe? Mas, por exemplo, o que eu pesquiso, que é política no Congresso, a dádiva é absolutamente central. Uhum. Então, assim, ela não, nós temos um problema, nossa sociedade é um problema, que é um tipo de sociedade que não é um tipo de sociedade individualista moderna, é uma outra coisa. Nós falamos assim, ocidentais, e quando a gente fala ocidental, nós nos incluímos. Nós podemos até ser parte do Ocidente, mas de que Ocidente você está falando, cara pálida? Você conhece a piada? Não, Não? Você já ouviram essa? Nós quem, cara pálida? Você já ouviram essa expressão, não já? já, cara pálida já. Pois é uma piada do Zorro. O Zorro, na sua versão, claro, americana, né, lá. O Zorro pega, ele tá andando assim com o tonto, né, sei lá qual é o nome. E aí ele tá correndo assim, ele vê índios na frente. Aí já parece que tá vendo índios lá. Ele vê índios lá. Aí ele vira pro tonto e fala assim, nós estamos perdidos, tontos. Nós quem, cara pálida? Mas então, é meio complicado pensar isso, porque também a gente se reconhece como parte do Ocidente, né? Eu entendo que a gente tem nossas especificidades e tal, mas é meio estranho pensar desse jeito também. Eu tenho o Luiz Tarley, de Aragão, tem uma ideia super interessante. Vai dizer o seguinte: nós somos parte de uma civilização mediterrânea, ou herdeiros de uma civilização mediterrânea, que é diferente das civilizações individualistas europeias. França, Inglaterra, que a gente estuda menos, mas Holanda, etc., são coisas diferentes, evidente, mas a gente estuda menos, e Noruega e Alemanha. A Rússia é provavelmente uma outra coisa, mas também. E a estadunidense, né? E canadense, provavelmente, também que eles são um pouco diferentes. Nós vemos de um outro fundo valorativo, uma outra civilização. Tem uma forte influência das invasões muçulmanas, enfim, tem outras coisas, né, presentes. E aí a gente se pergunta, eu tenho me perguntado muito isso, sabe? Que não tem nada a ver com a aula especificamente, mas em que medida, quando a gente importa todas essas teorias que a gente importa, a gente não está
a gente não está, de certa maneira, deixando de lado um pouco os dados ou a realidade social, a nossa realidade social. Vocês já repararam como algumas dessas teorias elas parecem se aplicar, mas elas parecem se aplicar mal? Ou às vezes se aplicam de uma maneira razoável, mas sempre sobra alguma coisa? Não entendi a pergunta, professor. Você vai aplicar a teoria ciência política, a teoria de preferências, os institucionalismos, neo-institucionalistas, etc., no Congresso brasileiro. Parece que fica faltando alguma coisa. Eles dão boas respostas para certos problemas. Parece que quando você pensa, quando você vai pensar aqui em determinados planos, está faltando alguma coisa. Não é que elas tenham, vamos dizer assim, a pretensão de esgotar tudo, não é isso. Mas é que parece que o que sobra e é tratado como irrelevante, muitas vezes quer dizer coisas muito diferentes. Dá um exemplo. A própria questão da dádiva na política. Quando a gente olha a troca na política, a gente pensa logo em corrupção. Tem um texto do Habenheimer que vai dizer o seguinte: todas as formas de corrupção são formas de troca. Justamente. E isso representa a mentalidade ocidental. Ponto. E eu já vi vários trabalhos da ciência política dizendo o seguinte: o principal problema do Brasil é o clientelismo. Então você pega coisas sobre o parlamento brasileiro, vai pensar um texto, vai pensar o modelo da política brasileira a partir do modelo da barganha. Para a ciência política clássica, você tem dois modelos de ciência política, você tem dois modelos legítimos de ação política. Um é o convencimento racional e o outro é a barganha. A barganha envolve, por um lado, ameaça e, por outro lado, promessa. A ideia de barganha é que você dá alguma coisa para receber outra coisa em troca. Ou seja, para nós seria uma forma de troca. Mas a barganha é considerada legítima. O que você está barganhando são o quê? São coisas que fazem parte vamos dizer assim, do ambiente político, por exemplo. Eu permito a construção os democratas permitiriam a construção do muro se o Trump encontrasse um caminho para a cidadania dos Dreamers americanos. Vocês entenderam um exemplo? Sim. Os Dreamers americanos são aqueles não são cidadãos americanos, não são cidadãos, mas foram trazidos quanto pequenos para os Estados Unidos. Então, por todos os efeitos, eles viram naquela cultura e se transformaram em americanos, mas eles não têm cidadania. Então, esses caras são os Dreamers. Então, você cede alguma coisa para receber outra. Política é compromising, diria como é que é o nome dela? Speaker of the House, Nancy Pelosi. O nosso não faz sentido. Mas é nesse ambiente dessas ideias que se elabora boa parte da ciência política moderna. Aí, quando você aplica no Brasil, você vê a troca, como fica. Qual é o papel dela? É um desvio, é alguma coisa aqui de um passado, do nosso tradicionalismo que a gente tem que expurgar da política, porque os nossos políticos são mal formados. Tem várias desculpas para isso. Os nossos políticos não estão interessados em saber do todo, só querem saber do... O que é engraçado, porque essa ideia é uma ideia muito brasileira. Mas, enfim, eu estou exagerando, eu me desviei muito. Vamos voltar aqui ao texto moço. Vamos fazer uma última rodada sobre o Mose, afinal de contas, hoje é o último dia que a gente vai falar dele. Quer dizer, ler o texto. E eu proponho fazer, vamos fazer uma rodada, depois da rodada a gente vai discutir qual vai ser o nosso próximo texto, pelo menos os nossos próximos textos, e depois a gente pensa
a gente pode pensar até num plano, vamos dizer assim, mais geral das coisas que a gente vai ler. Tá legal? Então, comecemos. Arthur, suas impressões sobre a leitura e discussão de Moço. Professor, para falar a real, ainda estou travado naquela coisa da marca que a gente estava falando agora há pouco. Como é que isso ajuda a pensar a questão de reificação e para psicanálise também essa questão da marca também não sei se é exatamente essa mesma marca, mas assim tem algo dessa marca, desse outro que fica no sujeito na sua formação, né? Mas aí no indivíduo, no micro, né, no individual, como é que a gente... E essa que é um pouco a minha dúvida, que eu acho que a gente vai levando, eu vou levando pelo resto do semestre, né? Como é que a gente pensa a dádiva no nível micro? Né? Então, tipo assim, né, na nossa sociedade, onde é que a gente pode ver as opções na nossa vida? Porque às vezes eu gosto de tocar coisa, eu gosto de ver como é que ela acontece na prática. Então, por exemplo, mercado. Mercado não tem a dádiva por causa de um fator X, assim. Então, onde é que a gente pode ver? Então, por exemplo, você falou da arte, né? Da questão dessa propriedade. E de umas formas meio que extraoficiais, dá para ver também um pouco isso, né? Então, por exemplo, na espada do meu avô, na caneca do seu avô, sei lá. Né? Meu avô. Isso. Como chamava o seu avô, falar nisso? Oi? Como chamava o seu avô? O meu se chamava Carlos. Luiz Fernando, meu. Uhum. Mas aí, então, tipo... Então... Não sei, eu acho que eu estou digerindo isso. São duas coisas diferentes, Arthur. Uma são essas macro coisas que você está pensando, que eles são objetos de uma sociologia, mas uma sociologia pode ser duas coisas, né? Mas no nível de reflexão que você está falando, de uma sociologia mais abstrata. Quando você está falando de troca, idade, você está falando geralmente, você tem que pensar a partir de um caso concreto, do dado concreto. Ou seja, você precisa procurar esse homem em movimento, ou essa mulher em movimento, que o moço está mencionando. Então, não dá para fazer essa transposição tão enorme que você está pensando. Vou dar um exemplo. Pensa a relação com seus amigos. Como você se sente obrigado com eles? Como você acha que eles se sentem obrigados em relação a você? Pensa no tipo de relação que você tem. Quais são as coisas que você dá e você recebe? Isso traz uma noção de expectativa, né? Não sei nem se é muito Na verdade, é expectativa. Uhum. Você fez algo para o outro. Você espera que ele retribua. Não significa que ele vai retribuir. O Bozo é bem claro. Ele não se sente totalmente livre, mas também não se sente totalmente prisioneiro. Ele tem a escolha. Ele pode ou não retribuir. Pode. Ele tem um espaço de liberdade para isso. Mas e também a expectativa é totalmente individual nesse sentido. Então, tipo assim, às vezes pro meu amigo pode ser uma puta falta eu ir pro aniversário dele sem levar um presente. Às vezes para mim pode ser ultraje, né? Então é meio que algo... Mas aí você está fazendo uma outra coisa. Você está falando um critério de equivalência. O que eu quero dizer com isso? Você convida ele para sua festa, ele vai. Ele pode ou não levar presente. Ele pode não levar presente, pode chegar assim e falar assim, Arthur, desculpa, eu não trouxe presente, cara, porque, bicho, eu estou numa situação tão complicada e tal, enfim, não consegui pensar no seu presente. Ou ele fala assim, bicho, eu estou duro, não pude, mas eu vim aqui te trazer minha solidariedade e tal, não sei o quê. Ele pode não falar nada, porque se você combinou de encontrar num bar, e na hora que você encontra num bar, você acha que você não está obrigado a levar o presente. Você está levado a pessoa está dando uma festa, ou seja, um pouco. Você vai no bar, vai pagar sua conta, você olha para aqui. Pode ser. Então, tem variações, ou seja,
Aí eu perguntaria para você, isso é o que? Primeiro, a regra do ritual, a adaptação dessa regra à circunstância específica, ou a sobreposição de outras regras, e o princípio de equivalência. Ou seja, você pode ficar chateado porque você foi uma outra situação, você levou um presente. No aniversário dele, você levou um presente. Ele não está levando um presente para você. Enfim, agora, o fato de você... Qual é o ponto aí? É que você dá o presente de uma maneira aparentemente livre e gratuita, mas você está esperando um presente de volta do seu aniversário. Aí, tá dado. Tudo bem? Não entendi essa última fala sua. O que é a dádiva? É a ideia de que, primeiro, as relações são troca, e segundo, que as trocas elas estabelecem obrigações, dar, receber e retribuir. Você se sentiu obrigado a dar, eu se sentiu obrigado a receber, e você sente que teria a obrigação de retribuir. Aí está dádiva. Entendi. Saquei. Valeu. Comentários. Você falou meu nome, professor? Eu falei Daniel, mas pode ser você, Gabriel. Tá. Depois é Daniel. É porque travou aqui. Não, mas pode ir, Daniel. Professor, porque travou bem na hora da sua voz aí, eu não escutei do nome. Bom, já que é a última leitura a última aula para leitura, eu confesso para o senhor que ainda para mim é uma obra que eu ainda não consegui absorver tudo por completo, mas eu acho que já essa segunda leitura e essas aulas que a gente teve já vai dar uma noção bem mais interessante sobre o texto. E eu também estou um pouco ansioso para a gente ler os próximos textos para ver mais ou menos o desdobramento dessa teoria da dádiva, né? Porque pelas leituras aqui, os comentários que a gente fez, parece que tem alguns pontos que não foram bem aceitos ou tiveram outros desdobramentos e tudo mais. Mas, assim, de maneira geral, eu acho que foi um texto muito bom, né? E os diversos pontos agora eu não vou conseguir mencionar não, mas, assim, eu estou satisfeito com essa leitura de agora e ansioso pelas próximas. Luiz, e você? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi que eles esboçam uma outra teoria da alienação mesmo, como uma forma ele estabelece um outro mercado que não é mais desvinculado das vontades e nem pautado por uma extração do trabalho, assim, da exploração de um sobre o outro, mas de um controle direto das relações mesmo. Eu acho que foi essa conclusão que mais me chamou a atenção. Entendi. Nayara, e você, Nayara? Pedro? Todo mundo foi tomar café? Vitor? Pedro, vai, Pedro. Desculpa, qual era a pergunta? Eu tive que sair por um momento. Não, sem problema. Seus últimos comentários sobre a leitura de Moço. Não acredito que eu tenha nenhum em particular. Provavelmente vou ter que revisitar a obra novamente depois. Eu sinto que eu entendi generalidade, mas talvez não. Eu sinto que eu possa ter deixado alguma coisa passar. Mas sem mais comentários. Tá bom. E você, Vitor? Oi, professor. Assim, comentários gerais assim, sobre o ensaio todo. Foi a segunda vez, acho que eu li para uma matéria. Da primeira vez eu só tinha lido o capítulo 1.
Achei bem interessante, assim, pensando agora, principalmente essa aula que foi a conclusão, que era uma impressão que eu já tinha um pouco, e que foi uma coisa que a gente falou, né, que é sobre essa ideia, né, de que o Mozart não estava preocupado em construir uma grande teoria sobre a dádiva e tal, e a impressão assim, que talvez, principalmente lendo agora a conclusão, e principalmente essa parte da primeira, né, conclusões morais, né, que conclusões de moral, o que ficou assim para mim é que ele não estava preocupado em construir uma teoria, ele estava mais preocupado em mostrar um pouco esse estudo, né, sobre a dádiva para meio que apresentar uma proposta um pouco mais política, não é um texto político, uma proposta de moral mesmo, né? Ele fala, né, sobre, né, tentar deduzir disso uma prática social, tentar trazer algo, né, para a sociedade ocidental, assim, que ele achei, lendo agora isso, acho que isso foi uma coisa assim, né, que ficou assim mais eu pensei em falar agora sobre essa ideia, né, de que ele sobre isso, né? Ele tá trazendo uma teoria que foi desenvolvida mais depois, né, a partir desse texto, mas que ele está mais preocupado em trazer, mostrar isso, tentar tirar desse estudo sobre a dádiva algo de uma prática mais positiva, sei lá, na sociedade ocidental, né? Enfim, acho que é mais. Bom, vou então aqui, vou desligar aqui a nossa gravação e vamos decidir